Vivemos em uma era marcada pelo excesso. Excesso de informação, de estímulos, de velocidade. O silêncio, outrora um companheiro natural das rotinas humanas, foi sendo empurrado para as margens de uma vida cada vez mais barulhenta, agitada e fragmentada. Somos bombardeados por notificações incessantes, ruídos urbanos constantes, telas que nunca se apagam e uma avalanche de pensamentos que competem impacientemente por nossa atenção. Nesse cenário saturado, a simples ideia de parar por 5 minutos em silêncio parece não apenas estranha, mas quase subversiva, como se o descanso mental fosse uma afronta à lógica da hiperprodutividade. Contudo, é justamente nesse breve e intencional mergulho na quietude que reside uma das mais poderosas ferramentas de regeneração mental, emocional e até espiritual: o silêncio. A neurociência tem lançado luz sobre o valor dessa prática aparentemente simples. O silêncio não é meramente ausência de som. É um estado de presença consciente, de escuta interna, de atenção voltada ao invisível. Durante esse estado, ativa-se a chamada Default Mode Network, rede em modo padrão, estrutura cerebral responsável por funções essenciais, como introspecção, consolidação da memória, autorreflexão, empatia e planejamento futuro. É como se o cérebro, livre da obrigação de reagir ao mundo exterior, mergulhasse num espaço interior de reorganização silenciosa e profunda. Durante esses minutos de pausa deliberada, o cérebro literalmente se cura. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem, enquanto o sistema nervoso parasimpático entra em ação, promovendo um relaxamento integral. A frequência cardíaca desacelera, a respiração se aprofunda e os músculos se soltam. Esse estado, muitas vezes subestimado por parecer improdutivo aos olhos da lógica utilitarista, é, na verdade, um reinício, um reset necessário para a mente sobrecarregada e o corpo exausto. Mais impressionante ainda é o impacto do silêncio sobre a neuroplasticidade, a extraordinária capacidade do cérebro de se adaptar, criar e reorganizar suas conexões neurais. Pesquisas revelam que até mesmo breves períodos diários de silêncio, entre 2 a 5 minutos, podem estimular o crescimento de novas células no hipocampo, região vital para a memória, o aprendizado e o equilíbrio emocional. Isso significa que o silêncio não apenas acalma, ele fortalece, nutre, amplia a consciência e rejuvenesce. Paradoxalmente, o silêncio é um som interior repleto de potência criativa. Ele não é vazio, mas pleno. Ele não é ausência, mas um espaço fértil onde a mente reencontra seu eixo e o espírito sua morada. Aprender a cultivar momentos de silêncio em meio ao ruído incessante do mundo moderno é um gesto de coragem, de saúde e, sobretudo, de reconexão com aquilo que realmente importa. Redescobrir o silêncio é, hoje, um gesto de resistência, autocuidado e cura. Em meio a um mundo que grita por atenção a cada segundo, por meio de telas, notificações, demandas e expectativas, escolher o silêncio é um ato radical de reconexão com a própria essência. É como se disséssemos a nós mesmos: você importa, sua escuta interior importa. Optar pelo silêncio é recusar a fragmentação constante e buscar novamente a inteireza da experiência humana. Incorporar o silêncio à rotina não é apenas uma técnica ou um luxo para poucos. É um gesto de amor próprio, de preservação da saúde mental e espiritual. Mais que um hábito, é uma postura de vida. Ao nos entregarmos, ainda que por breves minutos, a esse espaço desprovido de ruído, abrimos uma fresta para o sagrado, para o que é essencial. Pode ser ao amanhecer, quando o mundo ainda sussurra, ou ao fim do dia, quando o cansaço pesa nos ombros e a alma clama por quietude.
O importante é permitir-se estar inteiro nesse intervalo, sem exigências, sem pressa, apenas respirando, sentindo e ouvindo. O silêncio não é ausência, mas presença em sua forma mais pura. Ele nos devolve a capacidade de sentir sem distrações, de refletir com profundidade, de reconhecer o que nos habita. Num tempo em que somos incentivados a responder rápido, a consumir tudo de forma instantânea, o silêncio nos ensina a maturar respostas, a observar antes de julgar, a acolher antes de reagir. Há nesse processo uma revolução silenciosa, porque o silêncio também é coragem, coragem de encarar a si mesmo, de ouvir emoções reprimidas, de perceber padrões que precisam ser quebrados, e é aí que o silêncio se torna espelho, um espelho que não distorce, mas revela. Perguntar como estou de verdade exige escuta, vulnerabilidade e paciência. E o silêncio generoso oferece o espaço necessário para que a resposta venha, mesmo que em sussurros. Esse reencontro com o lar interior nos humaniza. Redescobrir o silêncio, portanto, é reencontrar um refúgio não para escapar do mundo, mas para enfrentá-lo com mais inteireza. Porque, no fim, é nele que ouvimos o que verdadeiramente importa, a verdade da nossa alma, o sussurro da nossa consciência e a presença amorosa de quem somos. E isso basta para transformar tudo. E o mais belo de tudo é que não precisamos de cenários ideais para encontrá-lo. O silêncio pode morar em qualquer lugar. No quarto ainda escuro ao amanhecer, no trajeto entre um compromisso e outro, no intervalo apressado do almoço ou até num banco esquecido de praça. Ele não exige paisagens bucólicas nem retiros longínquos. Basta um pequeno espaço livre de distrações, um instante em que possamos apenas ser, sem fazer nada, sem querer nada, apenas respirando, sentindo, observando. O silêncio, nesse contexto, se revela como um santuário portátil discreto, invisível, mas sempre presente. Um refúgio íntimo que cabe no bolso da alma, pronto para nos acolher. E ali, entre um pensamento e outro, algo em nós repousa, se reorganiza e se reconecta. Em tempos de excesso e ruído, escolher o silêncio é um gesto radical de lucidez. Talvez seja até a chave para reencontrarmos aquilo que somos quando deixamos de tentar ser tudo. Num mundo que premia a aceleração, a produtividade e a resposta imediata, esse gesto cotidiano de parar por alguns minutos é, na essência, um ato profundamente revolucionário. Silenciar é resistir, é cuidar de si com presença, é dizer, mesmo que sem palavras, eu estou aqui. É uma prática que nos devolve a nós mesmos, que alinha o corpo e o espírito, que reordena as emoções e fortalece o discernimento. Não se trata de fugir da realidade, mas de enraizar-se nela com mais clareza, coragem e sabedoria. Esses 5 minutos diários podem parecer pequenos, quase insignificantes diante da imensidão dos desafios e da pressa do mundo. Mas o que acontece dentro deles, quando o ruído cessa e a alma finalmente respira, tem o poder de transformar tudo ao redor. Porque quando a mente silencia, o coração escuta. E é aí, nesse espaço de escuta profunda, que a verdadeira transformação começa, de dentro para fora, no ritmo calmo e firme da vida que pulsa sem alarde, mas com verdade, inteireza e sentido. Permite que emoções como raiva, medo, saudade, esperança e gratidão aflorem sem censura. O silêncio não julga, apenas acolhe. E nessa escuta compassiva, começamos a reconhecer nossas feridas e potências. Ganhamos clareza nas decisões, serenidade nas relações e cultivamos um viver mais intencional e menos reativo. Passamos a responder à vida com mais sabedoria, ao invés de simplesmente reagir.